Olá, Motolama na área. Quando rola o assunto de motos antigas, sempre vem à mente a Yamaha RD50 e a Honda CG125, que foram lançadas respectivamente pela Yamaha em 1974 e pela Honda em 1976, que inclusive foi a deixa para o governo proibir as importações de moto, já que fabricam aqui, para que importar? Mas ao contrário da crença popular, essas não foram as primeiras motos fabricadas no Brasil. Depois do surgimento das bicicletas, lá no final do século XIX, a moda foi aos poucos pegando aqui em Tupiniquilândia. Mas o sonho de ter um carro próprio ainda estava muito distante do consumidor médio brasileiro. Até que por volta da primeira década do século XX, as primeiras motos começaram a surgir aqui na terrinha. Pelo menos era o meio termo entre as bicicletas, que eram tidas como veículos de pobre, e os automóveis, que eram veículos de rico. Sempre essa divisão aqui no Brasil. Mas mesmo assim, o brasileiro, que é um povo fora da caixinha, não adotou a motocicleta como um veículo alternativo. E com isso, a bicicleta tomou impulso. Tanto é que a casa Poletti Caloi já existia fazendo conserto e manutenção de bicicleta desde 1898. Mas foi só em 1948 que uma empresa sediada no bairro do Bela Vista, lá em São Paulo, passou a importar bicicletas desmontadas de um fabricante sueco. E esse fabricante era a Monarch. A empresa brasileira, apesar de não pertencer ao mesmo grupo, tinha o privilégio de poder importar, comprar e montar as bicicletas fabricadas por eles, como se fosse uma filial. E por conta disso, anotou o mesmo nome da matriz sueca. E ainda em 1951, começou a fabricar, veja só, motocicletas. Hoje vamos tentar contar a história das motos da Monarch, que efetivamente foi o primeiro fabricante de motocicletas no Brasil. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Pesquisar a história do Brasil é bastante complicado. Ou se encontra textos com viés político, portanto distorcendo a realidade, ou não se encontra nada. E o trem fica pior quando o assunto é motocicleta. Então, pelas horas pesquisando para descobrir esse assunto, confira se está inscrito no canal, dê o seu like para fortalecer nossa amizade e para mostrar que a pesquisa vale a pena. E para mais pessoas conhecerem essa história, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, Telegram, Orkut, Facebook, até pelo cu. Mas uma coisa é fácil pesquisar, a qualidade dos produtos da Harley Rider. Basta entrar no site dos caras para saber tudo que eles têm. E para o trem ficar bom demais, use o código MOTOLAMA5, você vai ter inteiramente grátis um desconto de 5% em todas as compras feitas pelo site. Vai lá que é mole. Como eu disse mais na frente, pesquisar a história do Brasil é um trem bastante complicado. Ainda mais se tratar de assuntos pouco interessantes para os historiadores, que é o caso das motocicletas. Se fosse Pedro Álvares Cabral, você encontra texto falando até da cor da cueca dele, e provavelmente vão dizer que era vermelha. Mas como surgiu a Monarch? Tudo começou com o tal de Birger Svensson, na cidade de Runnestad, na Suécia, em 1908, que um belo dia resolveu fabricar bicicletas. E montou uma empresa chamada Svenska Cykeldepoten, que seria qualquer coisa como depósito de bicicletas sueco. E lá na frente, para comemorar os 25 anos da empresa, mudou o nome para um nome mais monárquico e passou a se chamar AB Cykelfabriken Monarch. Até 1927, eles fabricavam motocicletas com vários nomes. Nesse período, eles pegaram uma bicicleta, enfiaram um motor de 98 cm3 e venderam feito água. E isso porque, pelas leis suecas, uma bicicleta com motor não pagava imposto. Assim era mole, né? Mas em 1927 a lei mudou. E com isso os caras passaram a fazer motocicletas mais sérias sob o nome de Monarch. E começaram a usar o motor Blackburn, fabricado na Inglaterra. E fabricavam motos de 250, 350, 500 e até 600, dependendo da vontade do cliente. E ainda na década de 30 começaram a fabricar umas motinhas mais baratas, de 100 cm3. A Monarch já tinha planos de exportar para a Noruega, para a Finlândia e para os países bálticos. Mas com a Segunda Guerra Mundial, os planos pararam. E com a neutralidade da Suécia,
os caras ficaram quietinhos fingindo de morto. E quando a guerra acabou, as coisas demoraram a voltar para os eixos. E os planos mudaram, como expandir para a América do Sul e começar aqui pelo Brasil em 1948. É aí que entra nós na fita. E assim foi fundada a divisão do Brasil no bairro da Bela Vista, lá em São Paulo, com a denominação de Monarch Indústria e Comércio Limitada. Na época, a Monarch atuava principalmente como importadora e montadora de bicicletas. E apenas mais tarde que passou a ser fabricante de bicicletas no sistema CKD, Completely Knocked Down, ou seja, totalmente desmontada. Eles importavam as bicicletas desmontadas e acabavam de montar aqui. Esse é o sistema CKD. A ideia era fabricar bicicletas para o mercado brasileiro e aos poucos ir nacionalizando a produção. Inclusive, a parceria da Monarch com a filial gringa, embora não pertencesse ao mesmo grupo, tinha o privilégio de comprar, comercializar e mais tarde produzir como se fosse uma filial, podendo inclusive usar modelos consagrados pela matriz. Mas com a chegada dos anos 50, a Monarch da Suécia começou a fazer sucesso na Europa com suas motos, chegando a participar do ISDE de 1954 com suas 8 motos inscritas, todas ganhando medalha no ISDE. Qualquer hora dessas eu falo sobre o ISDE, que é a Copa do Mundo das Motos de Enduro. Vale a pena ver. Me aguardem. Com o sucesso no motociclismo da irmã gringa, a Monarch do Brasil achou que seria uma boa ideia produzir uma motocicleta aqui. Para isso, se mudou para a Chácara Santo Antônio, lá em Sampa, onde teria mais espaço num galpão maior. Nessa época, já estavam começando a nacionalizar as bicicletas e já tinha um certo know-how na produção de quadro. E uma moto é basicamente um quadro de bicicleta com motor. Aí a pergunta era, qual motor? É aqui que complica mais ainda a tal da pesquisa. Para começar, achar referência da moto Monarch nacional já é bastante difícil. Nós tupiniquenses não valorizamos a nossa história, principalmente num assunto que os historiadores não valorizam. Coisas como qual a suspensão que a Monarch usava, qual o desempenho da moto, isso são coisas impossíveis de achar. Não adianta nem olhar. Aliás, se alguém souber alguma coisa sobre a Monarch, manda para mim aqui nos comentários para mim aguardar nos meus arquivos. Então aqui começa um jogo de adivinhação. O que consegui levantar é que o primeiro modelo da Monarch usava um motor da BSA, um 125 de 2 tempos. E o modelo da Monarch se chamava Centrum, que parece nome de remédio. E esse motor provavelmente era do modelo Bantam da BSA. Quem acompanha o Motolama deve lembrar que eu contei que após a Segunda Guerra a Alemanha não podia patentear nada e tudo podia ser retirado de lá como reparação de guerra. E a BSA trouxe o projeto do motor da DKV e da moto inteira e fabricou a Bantam. E a moto foi muito sucesso na época, sendo fabricada até 1971. E os ingleses só mudaram 2 coisas. Viraram o projeto ao contrário, ou seja, o que estava à direita passou a ser à esquerda e vice-versa. E trocaram todas as medidas de milímetro para polegada, coisa de inglês. E como já era um modelo consagrado, a Monarch deve ter usado o motor da Bantam. Inclusive o quadro da Monarch visualmente era muito semelhante ao quadro da Bantam. Quer ver que o projeto da Monarch era o mesmo projeto roubado lá da Alemanha, da DKV? Vai saber. Então, tomando como base o desempenho da BSA Bantam, a Monarch 125 teria 4 HPs, atingindo a velocidade estonteante de 72 km por hora. Hoje esses números podem parecer pífios, mas na época eram números bem compatíveis com o mercado. A suspensão dianteira só tinha mola, sem amortecedor, não tinha óleo. E a traseira era toco duro mesmo, sem suspensão, sem nada. E é claro, tinha uma mola para o banco, ou cilim, como preferir. O trem devia de parecer uma cama elástica, cheio de mola, sem amortecedor. Com a inversão do motor, o pedal de marcha ficou do outro lado, do mesmo lado do pedal de kick. Repara a marcação da posição das marchas colada no eixo da balança. É gozado, inglês gosta dessas coisas esquisitas. Eu tinha um tio meu que tinha um Vauxhall inglês, que o carro não era nem 12 volts nem 6 volts, era 8. E a massa era na carroceria, ou seja, o positivo era na carroceria. Tudo atrapalhado. Mas voltando para a Monarch, logo em seguida eles resolvem lançar um motor mais forte e lançam a Monarch com motor 175. E ela começou com o motor das CZ, importado da Tchecoslováquia. Só para contextualizar, a CZ era a segunda maior fabricante de moto da Europa.
E falando em CZ, olha só o projeto dos caras. A suspensão traseira tinha quase 1 metro de curso. Devia de ser meio estranho andar nisso. Mas voltando para a Monarch, o governo comunista da Tchecoslováquia fundiu as duas empresas, a CZ e a Java, por alguma razão desconhecida. Isso, em parte, explica a troca do motor da Monarch da CZ para o motor Java. Provavelmente era o mesmo motor, só com outro nome. A Java era outra fábrica da Tchecoslováquia, que pouco antes da guerra comprou a divisão de motocicletas da Wanderer, que era do grupo Auto Union, hoje Audi. Inclusive, o próprio nome Java vem da junção dos nomes do proprietário da empresa, Janicek, com as duas primeiras letras do nome Wanderer, Java. Bem original, né? E mais uma vez, assumindo que o desempenho da Monarch com o motor Java era muito semelhante ao desempenho da moto fabricada pela própria Java, vamos aos dados da moto. Eram 6 HPs com câmbio de 3 marchas e a criança pesava 70 quilos. E com esse motor mais robusto, chegava a 80 km por hora. Já era o suficiente para não levar multa. E com a tecnologia da época, sem válvulas de palhetas, sem câmara de expansão no cano de descarga e sem YPVS e ainda sem nenhuma eletrônica, a criança fazia 28 km com litro. Era bem econômico para a época. Aí novamente vinha a falta de informações. Não consegui descobrir até quando a Monarch fabricou essas motos. A única coisa que eu consegui descobrir foi o anúncio de uma Monarch em 1958. Ou seja, provavelmente ela fabricou moto até 1958. Mas ela é diferente da outra. E eu não encontrei nenhuma referência a isso. E esse modelo, dito 58, tinha um jeitão diferente das outras fabricadas lá em 51. Então provavelmente era outro modelo, mas que ninguém sabe. Aliás, a Java forneceu motores para um monte de fabricantes brasileiros, a Leonete, a Gulivete e outras. Inclusive, tem muita Java antiga sendo vendida, que na realidade é uma Monarch. No tanque vinha escrito Monarch Java. Mas a aventura da Monarch no mundo das motocicletas não termina aí. Ainda no final da década de 50, a Monarch lança a Monaretta, que era um ciclomotor com motor NSU alemão. Mas o trem não vingou e em 1962 eles pararam a produção. E ficou fabricando só bicicletas até 1973, quando seu maior concorrente, a Caloi, lançou a Mobilette, que também era um ciclomotor fabricado sob licença da francesa Moto Becane. Parecia moto bacana, né? Então a Monarch se encheu de brios e voltou a relançar a Monaretta, só que dessa vez com o motor alemão Sachs. E assim foi a briga até 1990, com cada uma lançando uma mais moderna que a outra. Até que o mercado começou a murchar e as duas pararam de fabricar ciclomotor. Até que em 2006, a Monarch, que tinha fábrica espalhada pelo Brasil inteiro, fechou todas as suas fábricas, ficando só com a unidade de Indaiatuba, onde até hoje fabrica apenas bicicletas e nada com motor. E essa é mais uma triste história de um fabricante brasileiro que não deu conta de sobreviver nesse mercado maluco, cheio de regulações, cheio de regras, que o governo faz para atrapalhar a nossa vida. Será que algum dia vamos ter uma marca brasileira realmente fazendo sucesso? Só nos resta torcer para que um dia os governos deixem os empresários trabalharem em paz. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando.